Amém. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, amém. Irmãos, vamos falar juntos o título dessa mensagem? Ungidos e selados. Novamente, ungidos e selados. Amém. Quem aqui já foi ungido por Deus? Amém. Esse amém foi forte, aleluia. E quem está sendo selado por Deus? Amém. Então, essas duas palavras nós já vemos que são situações diferentes. A unção nós recebemos em Cristo. Assim como no Salmo 133, ali a cabeça recebeu a unção e da cabeça desceu todo o óleo para o corpo. Então, quando Cristo foi ungido, nós também fomos ungidos em Cristo. Amém? Aleluia. Mas o selar, irmãos, ele é dia a dia. Todo dia o Senhor está nos selando, o Senhor está nos marcando, amém? Para que naquele dia Ele nos tome como herança, amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa mensagem ela foi ministrada na igreja em Roma, aleluia. O irmão Esdras, ele ministrou essa palavra lá, e por ser a Itália e Roma um centro de idolatria, eu particularmente fiquei muito alegre da palavra profética estar alcançando os irmãos ali naquela cidade. Louvado seja o Senhor. Nós vemos que o Senhor tem pressa em voltar, que o Senhor tem pressa em cumprir o seu propósito, que é pregar o evangelho do reino em toda a terra habitada. Amém? E o Senhor tem alcançado irmãos ali na cidade de Roma. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E ali o irmão, eu vou compartilhar com os irmãos alguns pontos importantes dessa mensagem. Primeiro o irmão introduziu falando sobre o ministério. O ministério, a palavra em grego é diaconia, que é o mesmo sentido de serviço. Então, se nós temos um ministério, é um chamamento de Deus para que nós o sirvamos. O ministério é um serviço a Deus para os homens. Amém? Gravem isso forte, irmãos. Ministério é um serviço a Deus para os homens. Nós servimos a Deus em benefício dos homens, em benefício da igreja, do corpo de Cristo. Amém? Então, por isso é importante que o nosso serviço a Deus seja agradável a Deus e também agradável aos irmãos. Amém? O meu serviço, ele precisa trazer alegria aos irmãos. O meu serviço precisa deixar os irmãos satisfeitos com a palavra, satisfeitos com Jesus, satisfeitos com a vida da igreja. Tudo que nós fizemos para Deus precisa nos trazer satisfação e também trazer satisfação aos irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas para formar um ministro de Deus, não é de um tempo para o outro, não é verdade? Não é você aceitou o Senhor, você foi batizado e no outro dia você já está totalmente apto a servir em qualquer serviço. Não é dessa forma, irmãos. O ministério, o serviço, ele precisa ser trabalhado dentro de nós. Primeiramente, ele é um chamamento. Ele é um chamamento de Deus para mim e para você. É o próprio Deus, na sua infinita misericórdia, que nos chama a servir. Não é da minha própria vontade, não é porque eu acho que eu sei fazer algo, não é porque eu fazia algo no mundo e que eu posso fazer da mesma forma aqui na igreja, servindo aos irmãos. Não é dessa forma. Primeiro, o chamamento é de Deus. E segundo, a capacidade vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Então nada é de nós mesmos, irmãos. Primeiro, não é porque eu quero, e segundo, não é porque eu posso.
é porque o Senhor chama e Ele mesmo nos habilita. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E agora da nossa parte, o que nós precisamos fazer? O Senhor nos chama, o Senhor nos habilita. Mas da nossa parte, nós precisamos estar dispostos ao trabalhar de Deus no nosso interior. Nós precisamos estar dispostos a carregar a nossa cruz. Que aquele que quer seguir o Senhor precisa carregar a sua cruz dia a dia. Amém? Irmão, você está disposto a carregar a cruz? Amém. Eu preciso. Às vezes a gente não quer, às vezes a gente pode até achar que essa cruz é pesada. Essa cruz, ela vai trazer dor, ela vai trazer tristeza, ela vai trazer tribulação. E essas coisas, irmãos, nós não vamos poder fugir dela. As tribulações, as provações, elas são necessárias para o nosso crescimento. Mas nós precisamos nos fortalecer na palavra e crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Eu amo a Deus. Então todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas que eu julgo boas e todas as coisas que eu julgo ruins, todas elas são para o meu e para o seu benefício. Louvado seja o Senhor. E um dos maiores exemplos que nós temos de trabalhar de Deus foi Moisés. Moisés, ele foi aperfeiçoado no Egito. Aos 40 anos ele já estava apto a ser faraó. Ele já tinha sido trabalhado em toda a tecnologia, em todos os saberes, em toda a administração egípcia. Ele já sabia de tudo, ele já estava apto. Mas ele achou que da forma que ele estava, ele já podia resgatar o povo de Israel. E foi lá naquela situação toda, ele viu um egípcio agredindo um hebreu, e ali ele matou esse egípcio. Senhor Jesus. Mas ali ele, irmãos, na força natural, ele ainda não estava apto para libertar o povo de Israel, ainda que isso já seria o plano de Deus. O plano de Deus já era Moisés libertar o povo de Israel, mas aquele momento ainda não estava adequado. Ele já sabia muita coisa, mas ainda era um saber humano. Ele precisava ser trabalhado por Deus. Então o Senhor o levou para o deserto, e ali ele foi trabalhado por Deus por mais 40 anos. Ou seja, Moisés foi trabalhado 80 anos, para daí ele voltar ao Egito, e o Senhor, por meio dele, por meio de Arão, libertar o povo de Israel. Então Moisés, ele foi trabalhado por 80 anos. Irmãos, eu creio que eu não terei 80 anos para que o Senhor trabalhe em mim. Senhor Jesus, para cada um de nós, talvez o tempo não seja esse. Talvez daqui para frente, nós não tenhamos nem muito tempo mais para que o Senhor trabalhe. Senhor Jesus. Então o encorajamento precisamos amolecer o nosso coração. Precisamos deixar o Senhor trabalhar no nosso coração hoje. Não podemos esperar para o amanhã, nem endurecer o nosso coração. O Senhor precisa e quer trabalhar em nós hoje. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e há várias ferramentas a qual o Senhor pode trabalhar em nós, porque o Senhor quer nos fazer ministros da nova aliança. Nós já recebemos o chamamento, amém? Quem aqui foi chamado por Deus para ser ministro? Então fala, eu fui chamado para ser ministro. Senhor Jesus. Então o chamamento nós já temos, irmãos. Agora o Senhor precisa trabalhar cada vez mais em mim e em você, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler Gálatas, capítulo 5. Senhor Jesus. Gálatas 5, versículo 16. Amém? Digo, porém, amém. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Irmãos, o caminho para nós é andar no Espírito. Irmãos, essa é a solução para todos os nossos problemas. Amém? Todo problema que você tinha até chegar na reunião hoje, essa frase, ela pode te libertar e salvar você e sua casa. Amém? Andar no Espírito e jamais nós vamos satisfazer as concupiscências da carne. Esse é o caminho para mim e para você. E esse andar aqui, no grego, ele é peripatel, que é o andar cotidiano. É um viver, é o nosso viver diário. Então o meu viver diário precisa ser andando no Espírito, precisa ser no Espírito. Não é só lendo a Bíblia, não é só desfrutando de um hino, não é só nas reuniões que nós vamos andar no Espírito. Em qualquer situação eu preciso estar no Espírito. Trabalhando, irmãos, eu não vou estar junto dos irmãos. Às vezes ali eu não vou ter tempo de estar invocando, tem que focar naquele serviço. Talvez é um serviço delicado, se você perder a atenção você pode errar algo. Mas aquele momento ali, irmãos, você precisa estar no Espírito. Você está junto dos irmãos, às vezes você está compartilhando, conversando algo que não é da palavra. Às vezes é do seu dia a dia, do seu trabalho, às vezes de um afazer de casa, mas ainda assim você precisa estar no Espírito. Você está assistindo um jornal, você precisa estar no Espírito. Está assistindo o Cruzeiro, o Atlético, precisa estar no Espírito. Senhor Jesus, porque nós precisamos é andar no Espírito. O nosso coração precisa estar no Espírito. A minha mente precisa estar no Espírito. Mesmo com tantos afazeres que nós temos, a nossa mente precisa estar no Espírito. Amém? Amém. Quando você vai contar uma piada, você precisa estar no Espírito. Você vai rir, você precisa estar no Espírito. O que eu quero falar com os irmãos, e o que o irmão Esdras também compartilhou aí, que foi muito rico, irmãos, é que nós precisamos, irmãos, estar no Espírito. O nosso viver diário são várias coisas que nós precisamos fazer. Nós levantamos, nós comemos, nós arrumamos uma casa, nós trabalhamos, nós estudamos. Isso não são coisas espirituais. Mas não é porque não são coisas espirituais que eu não preciso estar no Espírito. Eu posso fazer todas essas coisas e estar no Espírito. Porque o caminho é nós estarmos no Espírito. Se eu estou no trabalho, mas eu estou no Espírito, jamais eu vou satisfazer as concupiscências da carne. Se eu estou no ônibus, eu preciso estar no Espírito. Porque a concupiscência da carne, mesmo no ônibus, eu posso estar sentado ali quietinho, mas algo pode acontecer para que venha à tona a concupiscência da carne. A relação do homem, mulher, o sexo oposto. Se tiver alguma dificuldade, isso pode vir naquele momento. Mas se eu estiver no Espírito, jamais eu vou satisfazer as concupiscências da carne. Então por isso, irmãos, eu já preciso levantar invocando o nome do Senhor, desfrutando da palavra, andar tendo comunhão com o Senhor, estar no ônibus tendo comunhão com o Senhor, para que, irmãos, eu esteja no Espírito. Esse é o meu viver diário, amém? Agora vamos ler o versículo 25. Sim. Se vivemos no Espírito, andemos. Amém. Vamos ler de novo? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então aqui novamente nós temos andemos também no Espírito. Esse andar do versículo 25 é um andar estoiquel, é um andar alinhado, cadenciado, como um exército que anda ali, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Ele é cadenciado, todos juntos. É assim que é esse andar estoiquel. E é esse andar, irmãos, que nós precisamos de andar junto com os irmãos. Amém? Amém. Aleluia. Amém.
Eu me recordo que no alimento diário, eu creio que de 3 semanas atrás, ou foi semana passada, foi até o próprio Leonardo que falou, né? O irmão Leonardo, o Senhor falou por meio dele, da questão da luz, né? Esse andar peripatel, o primeiro andar, que é o andar geral, é o nosso andar cotidiano, é como uma luz policromática, ou seja, uma luz branca. A luz branca, ela contém todos os feixes de cores, amém? Falar alguns termos técnicos, né? Ela tem várias faixas de luz, várias frequências de luz, e ela é uma luz espalhada. Então essa luz branca aqui, ela espalha para o ambiente todo, amém? Essa é uma luz geral, mas há uma luz que é uma luz de laser, a luz a laser, ela é focal, e ela emite uma frequência de luz somente. Então se eu quero uma luz verde a laser, então ela vai focar, ela é uma luz focal e só vai sair a luz verde. O branco, ele é a totalidade de todas as cores. Agora o verde é só a cor verde. Se eu quiser o vermelho, eu vou ter uma luz focal vermelha. E todo feixe de luz que vai sair ali, vai sair na mesma onda, na mesma frequência e na mesma velocidade. Então é tudo junto. É como o andar estoiquel, né? Perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Então os feixes saem, né, cadenciados. Eles saem conformes, eles saem um atrás do outro, coordenado. Então o nosso andar individual no dia a dia, irmãos, cada um de nós temos uma expressão. Nós expressamos Cristo, mas através da minha experiência no meu serviço, através da minha experiência na faculdade, na minha experiência com a minha vizinhança. E assim cada um dos irmãos expressam Cristo conforme a situação que você está ali. Mas quando nós saímos para pregar o Evangelho, é um feixe de luz só. Nós expressamos somente Cristo. É o mesmo falar, é a mesma linguagem. O que nós estamos falando aqui, os irmãos de Roma também falam lá. Os irmãos lá em São Paulo também falam. A palavra profética que nós recebemos é uma palavra só. É isso que é a unidade no nosso meio. Então as pessoas vêm aqui, eles recebem uma palavra. Se eles irem em Belo Horizonte, eles vão receber o mesmo falar. Se eles forem lá nos Estados Unidos, eles vão receber o mesmo falar. Porque nós estamos alinhados com Cristo. Nós andamos na mesma pegada que Cristo. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Isso, irmãos, vamos ler em Efésios 3, versículo 10. Para que, os irmãos podem ler, amém? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, individualmente, nós somos a multiforme sabedoria de Deus. O Senhor expressa a sua sabedoria por cada um de nós, de formas diferentes, mas é a mesma sabedoria que vem de Deus. Isso é riquíssimo, irmãos. O Senhor, por meio da igreja, de várias formas, o Senhor se expressa para alcançar o homem. Um drogado, ele precisa de uma palavra específica para um drogado. Um assaltante precisa de uma palavra específica para um assaltante, amém? Uma pessoa que é pobre, uma pessoa que perdeu um membro, né, do corpo, ou seja, uma pessoa que está precisando de saúde, para cada uma, ela precisa de uma palavra específica, mas ela vem da mesma fonte que é Deus, ela vem da mesma sabedoria que é Deus, mas o Senhor se expressa de várias formas, amém? Aleluia! Você está alegre? Que o Senhor se expressa por meio de você, da forma que você é, o Senhor se expressa por meio de você, o Senhor te ama da forma que você é, irmão, isso é grandioso demais. É claro que o Senhor ainda precisa trabalhar muito em mim, há várias partes do meu ser que o Senhor precisa ganhar, que o Senhor precisa tratar, que o Senhor precisa me aperfeiçoar, mas o Senhor me ama da forma que eu sou. Louvado seja o Senhor. O Senhor conhece os meus defeitos, o Senhor conhece as minhas dificuldades, mas Ele me ama, e Ele quer se expressar por meio de mim, e com cada um de vocês, irmãos, o
Senhor quer se expressar por meio de vocês. Amém? Sintam-se alegres. Sintam-se no melhor lugar para que o Senhor se expresse. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora vamos voltar a 2 Coríntios. Vamos ler o capítulo 1. Vamos ler o versículo 3 a 5. Amém? Senhor Jesus. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta. Amém. Somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo Amém. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então aqui, irmãos, nós temos um Pai de misericórdias, um Deus de toda consolação. Senhor Jesus, aqui, irmãos, consolação, o irmão Esdras aí falou algo tremendo. Ele falou que se fosse no falar atual, consolação aqui seria traduzido por encorajamento. Então ele é o Pai do encorajamento. Então Deus nos encoraja a sempre permanecer, sempre continuar. É Deus que nos encoraja, irmãos, a crer nele. Se nós colocarmos tudo em suas mãos, irmãos, e nós cremos nele, o mais ele fará. Amém? Senhor Jesus, então o Senhor nos encoraja para que nós possamos encorajar os que estiverem em qualquer angústia. Com o mesmo encorajamento com que nós mesmos fomos encorajados por Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, há necessidade de que nós passamos por angústia, por sofrimentos, porque são essas situações ao qual o Senhor nos sela, a qual o Senhor nos aprova, e são por meio delas que o Senhor vai salvar outras pessoas. Um angustiado, o Senhor vai usar aquele que passou por angústia para cuidar desse angustiado. Amém? Aquela pessoa que perdeu um ente querido, o Senhor vai usá-la para consolar uma pessoa que está passando por aquela situação naquele momento. Eu creio que isso já aconteceu com os irmãos. Viu uma pessoa com uma dificuldade que você já teve, né? Mas não é coincidência não, irmãos. É Deus. Conosco não há coincidência. É Deus agindo por meio de nós. Então o Senhor, irmãos, Ele vai colocar algo no nosso coração, que nós vamos falar para a pessoa vai ouvir, e ela vai falar, essa pessoa sabe o que eu estou passando. Porque ela também passou a mesma situação. Então a pessoa vai sentir o mesmo consolo, ao qual o Senhor me consolou, aquela pessoa vai se sentir consolada. Então, irmãos, é muito difícil que o ministro de Deus, que não passou por sofrimento, que ele seja utilizado de uma forma plena por Deus. É muito difícil. Senhor Jesus. Por isso que o Senhor permite que nós passamos, é para que o Senhor possa nos usar em todas as situações. Amém? Então, irmãos, ainda que traga tristeza em algum momento, mas se nós formos aprovados naquela situação, essa situação trará um eterno peso de glória para nós. Louvado seja o Senhor. Por um lado, o Senhor vai nos usar, mas por um lado também nós vamos desfrutar ali do consolo do Senhor, do encorajamento do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. E por isso nós não podemos fugir dos problemas. Amém? O irmão compartilhou, ele estava falando para a igreja em Roma, ele falou aqui em Roma, nós temos brasileiros que saíram do Brasil fugindo dos problemas de lá, mas que estão tendo problemas aqui também. Por quê? Porque não tem como fugir dos problemas, irmãos. Não tem como nós fugirmos do problema. Há 3 situações
há 3 relacionamentos nossos com o problema. Ou eu estou, saindo de um problema, ou eu estou resolvendo um problema, ou eu estou entrando em um novo problema. Porque não tem como, porque nós somos um problema. Se não fosse Cristo, se não for o Senhor, nós somos um problema ambulante. Nós podemos falar dessa forma. Por quê, irmãos? Porque isso é para nós dependermos do Senhor. Eu preciso depender do Senhor. Se eu fugir do problema, eu vou querer resolver o problema. Aí eu vou resolver o problema. Como? Do meu jeito, fugindo dele. Ou seja, eu vou depender de mim para fugir de um problema. Mas na verdade eu preciso depender do Senhor. Eu preciso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo. O Senhor sabe que esse problema já está até aqui comigo, como o irmão Erlandes falou, né? Talvez eu tenha um problema há tanto tempo. Falo: Senhor, já estou engasgado com esse problema. Senhor, vá à frente. Senhor, eu não consigo. Mas o Senhor, o Pai de todo encorajamento, Ele vai te encorajar, irmão. Senhor Jesus, Ele vai nos habilitar a passar por esse problema com Ele. Não é fugir e nem passar sozinho, mas é ter Cristo no nosso lado, ter Cristo em nós, para nós passarmos por esse problema, para nós sermos aperfeiçoados. Amém? E aí sim, irmãos, o Senhor poderá nos utilizar grandemente. Amém? Testemunhos, irmãos. Moisés foi assim, Paulo foi assim, os irmãos que estão à nossa frente, eles são assim. São irmãos que passaram por várias situações e por isso o Senhor pode usar esses irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos continuar a leitura. Vamos ler o versículo 6 ao versículo 8. Amém? Mas se somos atribulados, a nossa esperança a respeito de vós está firme. Sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim recebereis a consolação. Amém. O 8 também. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Senhor Jesus, irmão, essa passagem ela é muito rica, mas também tem vários exemplos para nós. Sois participantes dos sofrimentos, mas também da consolação, também do encorajamento. Uma pessoa que não passa por sofrimento, ela pode ser consolada? Não pode ser consolada. Para que ela vai precisar de consolo se ela não tem sofrimento? Não é verdade? Então nós só vamos participar do consolo, do encorajamento do Senhor, quando nós passamos por sofrimentos, amém? Lembrando, novamente eu reforço, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, também os sofrimentos, Senhor Jesus. E aqui, irmãos, no versículo 8, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Irmãos, acima das forças. Aqui a palavra em grego é barel, que dá o mesmo significado do instrumento que chama barômetro. Barômetro é um instrumento que mede a pressão atmosférica. Ou seja, Paulo estava falando que estava acima de toda a pressão que ele já tinha sentido. Era muita pressão, a ponto de o próprio apóstolo Paulo se desesperar pela própria vida. Ele estava numa angústia, num sofrimento tão grande que ele estava com desespero por causa da própria vida. Eu creio que Paulo orou, perguntou ao Senhor: Senhor, me dá uma resposta, assim como ele fez com o espinho na carne. Então ele orou ao Senhor, mas chegou um momento que ele estava desesperado pela própria vida, de tanta pressão vinda de várias as formas, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente,
Paulo estava sobrecarregado. Irmãos, quem de nós nunca passou por tamanho sofrimento? Ao ponto de você falar, Senhor, realmente eu não aguento mais. Senhor Jesus, às vezes nesse exato momento você pode estar nessa situação, numa situação que você fale, Senhor, eu não estou aguentando mais, por causa disso, e o Senhor sabe o porquê. Senhor Jesus. Mas vamos ler o versículo 9 até o versículo 11. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Irmãos, ele já, só cortando, aqui ele já tinha uma resposta, irmãos, ele já tinha a sentença de morte. A pressão era tanta que para Paulo a solução já era a sentença de morte. Senhor Jesus, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Vamos ler e orar esse versículo, irmãos. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Eu confio no Deus que ressuscita os mortos. Amém? Eu preciso confiar no Deus que ressuscita os mortos. Senhor Jesus, irmãos, ainda que você ache que a solução é a morte, nós temos um Deus que ressuscita os mortos, e é nele que nós confiamos. Irmãos, a situação ela pode estar pesada, ela pode estar ruim, você acha que é só a morte, mas nós temos um Deus que ressuscita os mortos. Quem aqui, irmão, se acha morto nessa manhã? Eu te falo, Deus quer te ressuscitar. Fala, Deus vai me ressuscitar de qualquer situação. Nós confiamos um Deus que ressuscita os mortos. Irmão, não há nenhuma situação que Deus não possa tratar, e Ele quer tratar agora. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. O Senhor nos livrou, Ele nos livra e vai continuar livrando. Irmãos, esse tipo de sofrimento é para que nossa fé cresça cada vez mais, para que nós confiemos em Deus, que Ele já nos livrou, Ele nos livra dia a dia, e Ele continuará nos livrando de tão grande morte, independente do sofrimento, independente da morte, mesmo que ela seja grande, nosso Deus continuará a livrar-nos de tão grande morte. Louvado seja o Senhor. Versículo 11: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Amém? Então o benefício foi concedido por meio de muitos irmãos. Quando a igreja ora, o benefício vem de Deus para nós, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, por isso nós não podemos passar pelo sofrimento sozinhos. Precisamos sim da igreja, porque a oração de muitos vai fazer com que o benefício seja concedido por meio de muitos. E aqui Paulo fala também, ajudando-nos também vós com as vossas orações. As nossas orações pelos irmãos, elas são cruciais. É para ajudar-nos uns aos outros. Amém? Por isso é importante, irmãos, além de nos abrirmos, é importante que nós oremos uns pelos outros. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora, para finalizar, vamos ler novamente 2 Coríntios 1, versículo 21 e 22. Amém? Amém? Mas aquele que nos firma convosco, amém? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus,
Irmão, Deus já nos confirmou em Cristo. Na verdade, Deus nos conectou com Cristo. Não podemos mais ser separados. Às vezes a sua conexão na internet ela cai, mas nós fomos conectados a Cristo de tal forma que nunca mais vamos ser desligados dele. Nosso espírito mesclou com o Espírito de Deus, que nunca mais nós seremos separados. Louvado seja o Senhor. E aqui também quem nos ungiu foi Deus. Irmão, você já é ungido, você já tem o Espírito dentro de você. O que nós precisamos, irmãos, é clamar por Deus, para que esse Espírito que esteja em nós, ele possa ser manifestado ao pregar o Evangelho e também nas nossas situações de dificuldade. Amém? Eu preciso usar o Cristo interior. A unção interior é isso, irmãos, é usar o Cristo interior. Amém? Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Dia a dia o Senhor está nos selando. Os irmãos que tiveram a oportunidade de vir aqui pintar o salão, a primeira coisa que nós passamos ali foi o selador. Depois disso nós passamos uma demão de tinta, depois passamos outra, e se precisasse ia passar outra, até ter um acabamento fino. Amém? Assim o Senhor está fazendo conosco. O Senhor colocou o Espírito em nós, e aí a cada dia o Senhor passa uma demão de Espírito em nós. Mas se falta uma parte ali, por que a gente passa uma outra demão de tinta? É porque ainda não ficou numa cor uniforme, né? Ou seja, nós ainda não estamos totalmente parecidos com Deus. Aí Ele dá mais uma demão de Espírito em nós. Aí no outro dia o Senhor dá mais uma demão de Espírito em nós. Cada dia o Senhor está dando uma demão, até que o Senhor dará a última demão em nós. E naquele dia nós estaremos preparados e aprovados para governar com Ele no mundo que há de vir. Louvado seja o Senhor. Amém? Os irmãos podem vir à frente para compartilhar. Jesus é o Senhor.